Olá, hoje nós vamos falar sobre população estacionária, ok? Bem, esse conceito ele pode ser desenvolvido e eu acredito que ele seja bem compreendido a partir de um diagrama de Legge. Nós temos aqui nesse diagrama, conhecido como diagrama de Legge, no eixo X o tempo e no eixo Y a idade. Então, por exemplo, se em 2000 o indivíduo tem 0 anos, em 2021 ele vai ter 1 ano, em 2022, 2 anos e assim por diante. Nós temos aqui a correspondência perfeita entre o tempo que passa, o tempo calendário, e o tempo de envelhecimento dos indivíduos. Apenas isso. Considera aqui, então, que nessa diagonal nós temos uma coorte, ou seja, indivíduos que nasceram em um mesmo momento do tempo, uma coorte de nascimentos, nasceram no mesmo momento do tempo e vão envelhecendo no decorrer do tempo. E à medida que eles envelhecem, alguns também morrem, Se essa coorte começou aqui com 100 indivíduos na idade exata 0 anos, na idade exata 1 ano havia apenas 90 indivíduos. Na idade exata 2 anos havia apenas 65 indivíduos. E assim por diante, até que a idade exata 6 anos não havia mais ninguém, todos morreram. As mortes, então, elas acontecem aqui entre as idades exatas e a cada idade exata a gente tem o número de indivíduos sobreviventes dessa coorte aqui de 100 indivíduos que começou, acompanhando aqui sempre na diagonal, ok? Imagine que não temos apenas uma coorte com este comportamento de mortalidade, mas todas as coortes dessa população têm esse mesmo comportamento de mortalidade. Então, a cada ano nasce a mesma quantidade de indivíduos, 100 indivíduos, e a exata idade 1 ano sempre há a mesma quantidade de indivíduos, ou seja, 90 indivíduos. A exata idade 2 anos sempre há a mesma quantidade, 65 indivíduos, não importa quando que aqueles indivíduos nasceram. Então, para datas de nascimento diferentes, o comportamento da mortalidade é o mesmo. E reparem que o comportamento da fecundidade também é sempre o mesmo, porque há sempre a mesma quantidade de indivíduos nascendo. Quando a gente tem esse tipo de característica dentro de uma população, olhar para a coorte ou olhar para o período é a mesma coisa. Então, nós temos aqui uma população estacionária. Ela não muda nem de número de indivíduos, nem de função de fecundidade, nem função de mortalidade no decorrer do tempo. A estrutura etária dessa população ela é sempre constante. Por quê? Bem, sempre se observa as mesmas funções de fecundidade e mortalidade para toda essa população, em todas as coortes, em todos os momentos do tempo. Então, nós temos, assim, uma população estacionária. Se no diagrama de Legge a experiência de todas as coortes são iguais, temos uma população estacionária. Tanto faz olhar para o período quanto para a coorte, porque os dois têm a mesma experiência. Em uma população estacionária, o número de nascimentos é sempre igual ao número de mortes. Sempre nasce a mesma quantidade de pessoas e sempre morre a mesma quantidade de pessoas. Como nós temos que no decorrer da vida todos vão morrer, e olhando para uma coorte ou olhando para o período a gente tem a mesma experiência, nós temos que todos aqueles indivíduos que morreram, ou melhor, todos os que nasceram morreram, e o número de nascimentos é sempre igual ao número de mortes. O número de mortes é sempre o mesmo a cada idade, porque a função de mortalidade é sempre a mesma. O tamanho da população não se altera, porque sempre nasce e morre a mesma quantidade de pessoas. A taxa bruta de mortalidade é igualzinha à taxa bruta de natalidade, porque o que é a taxa bruta? É o número de indivíduos que morrem ou que nascem dividido pela população total. O número de indivíduos que morrem é igual ao número de indivíduos que nascem. E a população total sempre é constante. Então, a taxa bruta de mortalidade é igual à de fecundidade e o número de mortes sempre vai ser igual ao número de nascidos. Se a população é aberta, ou seja, se existe possibilidade de imigração e emigração, a taxa de imigração é igual à de emigração a cada idade. Então, sempre entra e sai dessa população a mesma quantidade de pessoas com as mesmas idades, de forma que a estrutura etária dessa população nunca se altera. Bem? Então, essas são as definições para uma população estacionária.
E como a gente olha para a coorte, para o período e observa as mesmas relações, a gente pode atribuir as funções de uma tabela de vida não só para uma coorte hipotética, mas também para a composição populacional de uma população estacionária. Neste momento é só, por essa aula é só. Muito obrigada.